Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Curiosarte. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo até Londres, em 1928, para descobrir como um grupo de esporos de fungos deu início a uma revolução médica. Preparem-se para essa história curiosa e incrível. Nossa história começa no laboratório do cientista escocês Alexander Fleming, que estava investigando bactérias infecciosas. Só que então, ele sai de férias. O azar entre muitas aspas, de Fleming foi deixar uma placa de Petri com fungos em cima da mesa, esquecendo de colocá-la na incubadora. Essa placa seria o berço de uma descoberta incrível. Quando Fleming voltou, encontrou uma colônia de fungos crescendo na tal placa de Petri. Ele ficou intrigado com esse fenômeno e resolveu investigá-lo. Ele descobriu que os fungos eram da espécie Penicillium e que eles produziam uma substância capaz de matar as bactérias. Ele chamou essa substância de penicilina e percebeu que ela era um sistema de defesa microbiano. O fungo Penicillium usava a penicilina para se proteger de ameaças, como colônias bacterianas que poderiam competir por seus recursos. A penicilina destruía muitos tipos de bactérias, interrompendo a síntese de suas paredes celulares. Essas paredes eram formadas por uma rede espessa e protetora de açúcares e aminoácidos, que eram constantemente quebrados e reconstruídos. A penicilina se ligava a um dos compostos que tecia essa rede e impedia a reconstrução da parede em uma fase crítica. Além disso, a penicilina estimulava a liberação de moléculas altamente reativas que causavam danos adicionais. Por fim, a estrutura da célula se desintegrava completamente. Esse ataque duplo era letal para uma grande variedade de bactérias, seja em placas de Petri, no corpo ou em outros lugares. No entanto, era totalmente inofensivo para as células humanas, um verdadeiro achado. Por mais de uma década, a penicilina ficou apenas nos laboratórios, uma curiosidade científica. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores descobriram como isolar o composto ativo e produzir o fungo em grandes quantidades. Eles até ganharam o prêmio Nobel por esse trabalho. Equipes de Oxford e várias empresas farmacêuticas americanas continuaram o desenvolvimento, e em pouco tempo a penicilina estava disponível comercialmente. A partir desse momento, a penicilina e seus compostos similares transformaram completamente o tratamento de infecções. Ela salvou milhões de vidas e abriu caminho para o uso de antibióticos na medicina moderna. Mas nem tudo são flores no mundo da penicilina. Apesar de ser um dos antibióticos mais importantes e que salvam vidas usados na medicina, ela também enfrenta alguns desafios. Um deles é a resistência bacteriana. Quanto mais usamos antibióticos, mais as bactérias desenvolvem mecanismos para se defender deles. No caso da penicilina, algumas bactérias produzem compostos que podem quebrar a estrutura principal que interfere na síntese da parede celular. Assim, elas conseguem sobreviver e se multiplicar mesmo na presença da penicilina. Isso significa que é essencial que os médicos não prescrevam o medicamento em excesso ou sem necessidade. Outro desafio é a alergia à penicilina. Ela é a alergia medicamentosa mais comumente relatada, afetando entre 5 e 15% dos pacientes em países desenvolvidos. A alergia à penicilina ocorre quando o nosso sistema imunológico confunde a penicilina com um invasor e reage de forma exagerada, podendo causar sintomas como urticária, coceira, inchaço, falta de ar e até choque anafilático. Esses sintomas podem ser muito perigosos e requerem atendimento médico imediato. Mas você sabia que a maioria das pessoas que pensa que é alérgica à penicilina, na verdade, não é? Isso mesmo! Mais de 90% das pessoas que se identificam como alérgicas à penicilina podem tomar o medicamento sem problemas. Por que isso acontece? Muitos pacientes recebem o rótulo de alérgicos ainda na infância, quando surge uma erupção cutânea após o tratamento de uma infecção com penicilina ou medicamentos estreitamente relacionados. Costuma-se atribuir a erupção cutânea à penicilina, enquanto o culpado mais provável é a infecção original ou uma reação entre a infecção e o antibiótico. Então, se você acha que é alérgico à penicilina, mas não tem certeza, é melhor visitar um alergista. Ele fará uma avaliação que irá confirmar se você é ou não alérgico. Essa avaliação pode incluir um teste cutâneo, em que uma pequena quantidade de penicilina é aplicada na pele para ver se há reação, ou um teste de provocação oral, em que o paciente ingere uma dose gradual de penicilina sob supervisão médica para ver se há sintomas. E se você realmente for alérgico à penicilina, não se desespere.
Existe uma boa chance de que você possa perder a alergia com o tempo. Isso porque as suas células imunológicas que reagem ao medicamento podem perder a capacidade de reconhecê-lo. De fato, cerca de 80% das pessoas alérgicas à penicilina superam sua alergia em 10 anos. Essa é uma ótima notícia para quem atualmente se identifica como alérgico à penicilina. O medicamento pode um dia salvar sua vida, como já salvou tantas outras. E assim encerramos nossa incrível jornada pela história da penicilina. Esse medicamento que já salvou incontáveis vidas, e continua sendo um grande herói, mas precisamos usá-lo com responsabilidade. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar por dentro das próximas curiosidades. Até mais!